Gente, vocês viram aquele caso da blogueira que perdeu seus lábios? Isso também aconteceu com uma paciente que eu atendo e me fez fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo com a nossa relação com o mundo digital, com as nossas telas e suas consequências. Eu sou Leonardo Morelli, psicólogo, e convido vocês a participar desse novo debate, dessa visão nova desse novo mundo. Vou trazer para vocês um caso que aconteceu recentemente em meu consultório e que venho acompanhando essa paciente. Eu chamo esse caso o caso da Bela e a Fera, ou melhor, a Bela que virou a Fera. Vamos chamá-la de Maria Bonita, nome fictício, porque não podemos identificá-la. Maria Bonita chega ao meu consultório pensando em suicídio, deprimida, de uma história que vem acontecendo com ela ao longo de 1 ano, 2 anos. Maria Bonita chega com o rosto deformado, com os lábios todos deformados, cheios de cicatrizes, devido à grande cirurgia que ela teve que fazer em seus lábios. Maria Bonita era uma mulher de 32 anos que vivia no mundo digital. Ela vivia vendendo a sua imagem como blogueira, tinha seus milhares de seguidores e onde que ela corria atrás dos seus likes, das curtições que os outros faziam e sempre num mundo de fantasia. Bela, com novas roupas cada vez mais caras, viagens, festas, tudo que nós desejamos. Um mundo meio fictício fora da realidade. Só que ela apresentava essa vida que ela mesma não tinha. Era um mundo que ela imaginava. Ela tinha 32 anos, tinha uma profissão que abandonou para dedicar a ser blogueira, começou a ganhar dinheiro com isso, tinha dificuldades de relacionar, onde que ela se sentia com 32 anos pressionada a casar, pois as amigas já estavam casadas, algumas já tendo filhos. Ela se sentia também pressionada pela questão de que a idade dela, com 32 anos, tinha um grande problema em querer ter filho depois. Então ela se sentia completamente pressionada e não podia viver o que ela mais imaginava, o que ela sonhava, onde ela punha no seu Instagram as suas imagens, as suas ilusões. E quem seguia achava que ela tinha exatamente aquela vida que ela punha ali. E de repente, ela começa a entrar num processo de fazer cirurgias. Coloca seio, faz a barriga, começa a mexer no rosto. Ela já estava linda, mas achava ainda que faltava alguma coisa. Ela não sabia o que faltava, mas ela achava que se mexesse nos seus lábios, tipo Angelina Jolie, ela poderia simplesmente ganhar mais likes e poderia encontrar a tal da felicidade que ela vendia através do Instagram. Nessa de fazer todo um procedimento de mexer em seus lábios, o médico aplicou de uma forma errada e necrosou os seus lábios. Começou a inchar, a circulação do sangue já não se fazia adequadamente e ela perdeu os seus lábios. Ela entrou num processo de desespero e aí ela tinha que fazer cirurgias reparadoras e não voltava ao que ela imaginava e nem tinha como, pois ela perdeu tecidos dos seus lábios. E nisso ela foi entrando num processo de não aceitação
do que aconteceu com ela e com o mundo que ela imaginava. De repente o mundo acabou para ela. Ela começa então a entrar num processo de depressão e querer tirar sua própria vida, onde que ela tentou fazer exatamente isso várias vezes. Se não fosse as pessoas próximas que gostavam dela de verdade, ela teria cometido isso. E ela chega no meu consultório sobre esse desespero muito grande, pois ela não sabia quem que ela era mais, o que ela vendia e o que ela tinha na realidade atual. Ela não poderia mais aparecer daquela forma. E aí é que vem o grande salto que ela dá. Ela começa a ajudar as pessoas, aí ela trabalha com ela mesma e começa a ajudar as pessoas através das redes sociais a não fazer esse tipo de procedimentos sem medir as consequências e ter uma cautela. Tudo isso reflete a nova relação com o novo mundo. O que seria isso? Se a gente pensar na história da humanidade, nós vamos ter vários momentos de importância que transformou a vida dos nossos ancestrais e que hoje somos em função de todas essas mudanças. Por exemplo, quando o homem descobriu o fogo, foi completamente diferente para ele, uma nova descoberta onde que ele pôde sair do alto das árvores e viver de uma forma onde o alimento era conduzido de uma outra forma. Ele já não comia mais cru, a digestão ficou mais fácil. Com o fogo ele poderia se proteger à noite dos animais. E isso trouxe mudanças, assim como a Revolução Industrial, o carro. Até mesmo se a gente for pensar, há pouco tempo nós passamos por um processo que fez a gente mudar de comportamento completamente e ter uma visão de vida completamente diferente, que foi o Covid. E nós estamos passando novamente, há últimas décadas, num processo de transformação muito grande, que é a questão do mundo digital. Começamos com a televisão, mas hoje nós temos uma tela importante que praticamente quem não tem uma tela na mão, um celular na mão, parece que não pertence mais a esse mundo. E isso traz consequências e benefícios, porque todas as mudanças que ocorrem traz benefícios e mudanças. E todas as mudanças geram medo, ansiedade, aflições, ideias falsas, ideias exageradas, e isso faz com que perdemos a noção do conceito do que realmente está acontecendo. E atrás de tudo isso, como eu disse, nada é 100% bom, nada é 100% ruim. Nós temos os dois lados de uma moeda. Tem as consequências ruins que isso traz e tem as coisas boas que isso traz. E lógico que as coisas boas que recebemos disso faz muitas mudanças nas nossas vidas. E isso a gente não pode esquecer. E como também a gente tem que lidar com o outro lado para que não possamos adoecer e vivermos de uma forma mais saudável. Então nós vamos pensar agora que a gente não pode ficar só pensando nas coisas ruins, nós temos que pensar nas coisas boas que todas essas novas invenções, essas novidades em que estamos vivendo trouxe para a gente. Por exemplo, nós estamos aqui agora, falando sobre essas questões. Isso foi uma grande mudança no dia a dia, onde que nós comunicamos muito mais fácil com as pessoas. Então, uma das primeiras mudanças que a gente vê, essa possibilidade de trocarmos ideias com mais facilidade. Então, nós aproximamos mais das pessoas. Nós temos mais contato com as pessoas que a gente talvez tinha uma dificuldade enorme. Pessoas que não tinham convivência, moravam em outro estado, outro lugar. Hoje fica muito mais fácil a gente conversar. No período da Covid mesmo, sem esses instrumentos, essa nova tecnologia,
teríamos muita dificuldade até mesmo sobre o que estava acontecendo com o mundo, porque tudo foi muito de repente. E de repente nós temos um celular na mão que faz com que a gente entre em contato com todo mundo, da própria família ou pessoas que estão muito distantes. Essa possibilidade de comunicar foi muito importante, e essa facilidade que a gente tem. E fora as ideias ou informações que a gente obtém com maior facilidade. Então, nesse momento em que vivemos, a comunicação se tornou muito mais fácil. Nós temos que pensar também na questão da educação. No período da pandemia, voltando a esse exemplo, né, as aulas tiveram que ser feitas através de vídeos, onde o aluno vivenciava como se estivesse dentro de uma sala de aula, tendo que aprender à distância devido ao que estava acontecendo. Isso facilitou muito, e até mesmo o desenvolvimento de levar o conteúdo às pessoas que nem tinham acesso, pessoas que estavam lá no fim do mundo, né, que não tinha nada para se comunicar, e de repente tem um celular na mão e assiste uma aula que está lá em São Paulo, aqui, está em qualquer lugar do mundo, ele tem esse acesso. A educação melhorou muito nesse processo. Outro ponto importante é a telemedicina, né, onde que o médico, sem ter contato direto com o paciente, ele tem através de uma tela, né, ele pode passar exames, ele pode passar ideias para o médico, tendo uma certa distância, sem que haja um deslocamento. Um exemplo interessante é que eu já fazia atendimento a pessoas, né, que moravam fora do Brasil. E de repente eu começo a atender pessoas que moram inclusive na minha cidade. E isso facilitou muito. Então você tem o meio de utilizar para você não se isolar ou para não se sentir tão sozinho. E isso faz com que você inclua ou acha grupos que você se sente pertencente. Poderíamos estar falando aqui de inúmeros benefícios que a nova tecnologia nos traz. Mas será que nós estamos sabendo usar essa tecnologia ao nosso benefício? Pois bem, nós temos que falar também das consequências que isso tem nos trazido, principalmente com relação à nossa imagem, a nossa relação que estamos lidando com esse mundo novo, onde que nós estamos perdendo a nossa própria identidade. Um dos grandes problemas é que nós estamos buscando uma referência através dos celulares, onde que tem ali um mundo idealizado, por exemplo, nas redes sociais, onde todo mundo coloca ali só o belo, só o alegre, só a alegria, só festa, só viagem. E com isso, às vezes, perdemos essa referência do que é a vida, quanto que a vida é. E tem um lado bom, um lado ruim, um lado triste, um lado alegre, mas nós estamos buscando o tempo todo em relação a essas referências de como se algo fosse totalmente real. E isso tem trazido um grande problema, principalmente para a saúde mental. As consequências que isso tem trazido são enormes. Cada vez mais as pessoas estão ficando ansiosas e deprimidas. Isso aí vale também para a questão da depressão, porque eu tenho ali uma imagem que eu não posso viver aquilo, eu não vivo aquilo, então eu tenho que viver aquilo de qualquer forma. E se eu não consigo viver aquilo é porque eu não tenho capacidade para alcançar aquilo. Então isso acaba trazendo muito conflito para a pessoa e ela acaba adoecendo. E aquilo passa a ser a referência de que é felicidade.
não que é a vida em si. Porque ninguém coloca ali, hoje eu estou triste porque isso. Ninguém coloca isso. Só coloca, estampa ali uma festa que ela foi, uma roupa bonita que ela foi, uma comida, um jantar que ela foi. Ela não coloca o dia a dia dela, ela não coloca a realidade dela. E aí nós vivemos uma referência extremamente difícil de se alcançar, que é uma coisa idealizada. Outro ponto também é que nós passamos a ter a nossa vida sem privacidade. Todo mundo pode emitir alguma ideia, falar alguma coisa, sem se importar como que eu estou falando, com quem estou falando. Então, às vezes eu vejo lá alguma coisa que alguém postou e lá nos comentários tem lá pessoas xingando porque a pessoa colocou aquilo de uma agressividade enorme. Então, isso demonstra que as pessoas estão perdendo sua capacidade de comunicar de uma forma adequada. E isso reflete no dia a dia. Às vezes eu percebo pessoas chegando ao consultório e falando de uma forma tão agressiva que eu percebo que vem muito dessa questão de como que elas estão lidando com esse mundo digital, onde elas colocam lá qualquer coisa sem ter uma noção ou responsabilidade do que elas estão falando. Outro ponto também é que a questão, se as pessoas usam de uma forma ruim, elas também têm um prejuízo na questão da sua criatividade. Você tem aplicativos ou sites, por exemplo, que você não precisa nem redigir mais um texto, uma redação, você vai lá e digita aquilo lá, você nem pensa mais o que você deseja. Você coloca uma ideia e de repente você tem ali um texto pronto, você não fez nada daquilo. Então isso traz também as pessoas vão se transformando numa pequenez muito grande, ou seja, elas estão emburrecendo, porque elas não têm mais o senso crítico e não criam mais nada. E isso é perigoso. A não criar é você não ter condições de criar também soluções para os seus problemas. A questão e isso acaba também influenciando na educação. Então é muito mais fácil eu fazer uma pesquisa, vou lá no ChatGPT e eu faço uma pesquisa sobre isso. Aí de repente você tem um texto pronto e você cola. Você não criou nada, não pesquisou nada e simplesmente copiou, colou. E isso faz você diminuir a sua capacidade até mesmo de concentração. Bom, nós poderíamos também estar aqui fazendo uma lista de consequências ruins em relação ao mau uso das nossas redes sociais, da nossa internet. Mas o que tem mais me chamado a atenção é a questão do longo tempo que as pessoas estão utilizando os celulares para se distraírem. Isso traz consequências gravíssimas. Eu tenho percebido que, em média, as pessoas têm ficado o dia inteiro por conta de um celular. Por exemplo, você tem na faixa de idade dos meninos de 15 a 18 anos, eles têm ficado em média 8 horas por dia. Se você pensar 8 horas por dia, 8 horas são 8 horas, mas se você pensar ao longo do tempo, 8 horas todo dia, isso já é 1/3 do seu dia. Então é 1/3 da sua vida que você está ali agarrado no seu celular. E isso eu vejo que também, à medida que a idade vai aumentando dentro dessas proporções, também não chegam a ficar 8 horas, porque elas precisam trabalhar, elas têm seus afazeres, mas o resto que elas podem utilizar, elas utilizam com o celular. E isso acaba afetando as relações, né? Porque você vê famílias, cada um com seu celular em casa. O marido que chega do trabalho cansado e não quer saber de nada e pega o celular. A esposa também, que cuidou da casa, cuidou do trabalho, cuidou dos meninos, ela também pega seu celular. E o menino que passou o dia inteiro na escola estudando e também pega seu celular. E cada vez mais vão se distanciando.
E cada vez que vão distanciando mais eles estão pegando o celular. Então é uma situação que vem agravando as relações sociais, e onde que as emoções vão ficando de lado, o afeto vai ficando de lado e o adoecimento cada vez mais próximo. E o grande problema que vem acontecendo em função disso é o sentimento de solidão que vem acontecendo com essas pessoas. E por que as pessoas estão utilizando tanto a tela? Porque quando você utiliza uma tela, a parte do seu cérebro que está sendo ativada é a parte do prazer. Há uma liberação de dopamina, que é um neurotransmissor, que está relacionado a questões do prazer. À medida que você vai tendo prazer, seu cérebro é movido a prazer e ele quer prazer. Nós estamos atingindo uma área onde você começa a entrar num processo de vício, como qualquer outra droga. E à medida que quanto mais você usa, mais você quer usar, porque aquilo vai gerando um prazer. E consequentemente, você vai tendo uma dificuldade na sua cognição. Ou seja, você não começa a não compreender as coisas como elas realmente são. E você começa a ter dificuldade para elaborar pensamentos, soluções, etc. E à medida que vai tendo essa liberação de dopamina, ao mesmo tempo vai anestesiando as nossas emoções. E anestesiando as nossas emoções, nós vamos tendo dificuldade de identificá-las, de responder a elas e, consequentemente, afeta as nossas relações afetivamente. Nós vamos ter mais dificuldade de relacionar afetivamente com as pessoas. E isso então traz consequências enormes para o seu desenvolvimento, principalmente para aquelas crianças e adolescentes que estão em fase de desenvolvimento, porque o cérebro só vai amadurecer depois de uma certa idade, ou seja, quando ele tiver 21 anos de idade. Nesse processo todo de amadurecimento do cérebro, qualquer consequência, qualquer coisa que afete esse desenvolvimento não tem mais retorno. Então nós estamos vivendo também de uma forma onde que esse momento é extremamente perigoso para o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Até mesmo como consequência desse quantidade de horas que utilizamos, nós estamos criando um novo problema, que é a dependência dos nossos celulares. Essa dependência é como se a pessoa tivesse um vício, igual ela estivesse usando uma droga. O álcool, a cocaína, um doce, um jogo por compulsão, o sexo por compulsão, é a mesma coisa. Então as pessoas começam a ter uma dependência onde que elas não conseguem mais viver como viviam. Então é melhor estar ali com um celular na mão do que sair para a rua para fazer uma amizade. Então é melhor estar ali do que ler um livro, é melhor estar ali do que resolver um problema que eu tenho que resolver com alguém. Eu entro naquele mundo, esqueço da minha realidade e ali eu quero ficar ali a qualquer preço. E à medida que quanto mais eu uso esse tempo para me fugir da minha realidade, mais eu estou me drogando de dopamina para estar nesse estado e até mesmo para viver esse mundo irreal como se fosse uma droga. Por que eu estou falando? Eu falei do caso da Maria Bonita, porque foi exatamente isso que aconteceu. E ela conseguiu ressignificar o seu uso. O quanto que ela vivia aquele mundo de fantasia, de repente ela cai no mundo real e ela utiliza as telas para ajudar as pessoas que precisam. E é exatamente isso que a gente tem que estar atento. Nós temos uma ferramenta
e podemos utilizar essa ferramenta em prol de nossa vida, da nossa saúde, em prol da saúde das outras pessoas. Então, se você passa por um problema de uma dependência de um celular, passa horas com um celular, não quer dizer que você vai ficar assim permanentemente. Não, nós temos soluções para isso. E é isso que a gente também quer trazer para cá, porque há possibilidades enormes de vivermos com essa nova tecnologia de uma forma saudável. Por exemplo, se você passa 8 horas num celular, talvez você começar a perguntar: por que eu passo 8 horas nesse celular? Por que eu estou fazendo isso? Como que eu estou lidando com minha vida? Eu tenho que começar a fazer perguntas sobre a minha relação com aquilo e buscar soluções. Tá, eu passo 8 horas aqui, eu não faço nada mais, estou ganhando peso, estou ficando obeso, minha saúde está sendo prejudicada, eu não vou mais numa academia. Então o que eu posso fazer? Em vez de eu ficar aqui 8 horas, eu vou para uma academia, posso diminuir. Ou se eu faço 8 horas, vou ficar 4 no começo, depois eu faço outra coisa. Deixa eu ler um livro, ou buscar também uma certa qualidade no que eu vejo ali naquela tela. Que a maioria dessas 8 horas ali, o maior tempo que você fica ali, é vendo coisas que não vão te trazer, não vai agregar nada na sua vida. São coisas que é o outro que está vivendo, é uma fofoca, é um absurdo, uma coisa para você rir, é alguma coisa que não te traz nada. Mas se você começar a buscar coisas interessantes, você encontra ali também. Porque não é só a diversão que tem ali. Ali você tem pesquisas enormes, vivências enormes de pessoas com coisas interessantíssimas, né? Então a gente tem que estar muito atento, porque nós podemos utilizar o nosso benefício e não simplesmente utilizá-las de uma forma a distrair somente. É importante a gente se distrair, ter um momento de lazer? Sim, mas você passar 8 horas tem um troço errado. Então nós temos que começar a pensar de uma forma que possamos utilizar o celular de uma forma saudável, que faça a gente crescer e não a gente tornar um repetidor de ideias, um vinculador de pensamentos, às vezes que são fake news, por exemplo. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E fazendo essas perguntas, como que está a sua própria vida? Eu acho que é importantíssimo você pensar assim: como que eu estou lidando com a minha vida? Será que eu estou buscando o mundo real ou o mundo imaginário que é vendido aqui? Será que essas ideias que estão falando, elas são verdadeiras ou eu tenho que buscar referências sobre isso? Será que o que estou aprendendo é de valor ou não é de valor? E assim, para frente nós temos que estar pensando sobre isso tudo para não afetar a nossa saúde. Porque se você deixar, você vai adoecer. E se você chegar a adoecer, você tem que buscar recursos para você ter uma vida mais saudável. Porque o adoecimento, ele vai te trazer consequências sérias. Você pode entrar num processo de até mesmo querer morrer, como no caso da nossa Maria Bonita. Por isso eu te convido a vir com a gente, trazer suas ideias, que possamos discutir as suas ideias, as nossas, para que possamos ter uma qualidade de vida e ter uma relação saudável digitalmente.